Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso INSS 2019. Esta é a nossa aula 30. Atenção, pessoal, quando a gente fala sobre questões, tem uma coisa muito importante que são as questões sobre redes e internet, né? Olha só essa, todos os recursos presentes na internet são localizados por meio de um endereço único conhecido como letra A, DNS, letra B, FTP, letra C, HTML, letra D, HTTP e a letra E, URL. Olha só o perigo aqui, porque nós temos várias siglas, mas ele pede por meio de um endereço único conhecido como. Porque quando a gente fala em endereço, existe uma sigla, que é uma dessas aí, que indica o endereço dos recursos usados na internet. Vem comigo para entender um pouquinho melhor isso, eu vou mostrar para vocês. Olha só, quando nós falamos da sigla URL, a sigla URL significa localizador de recursos uniformes. E é justamente o endereço dos diversos recursos que utilizamos na internet. Por exemplo, se eu colocar http://www.umaempresaqualquer.com.br, o que isso é, pessoal? Isso é uma URL, desde o protocolo HTTP, passando pelo domínio uma empresa qualquer. Além disso, também o tipo de domínio aqui .com e a própria terminação do país onde está registrado o domínio, que é o .br, tudo isso, desde o protocolo até o .br aqui, tudo isso é a URL para acessar esse site. Porque o URL, que é o localizador de recursos uniformes, é o endereço dos recursos utilizados na internet. Então, o endereço de uma página da web, o endereço de um arquivo armazenado num servidor ou numa máquina, isto compõe o que a gente chama de localizador de recursos uniformes. E para esses diversos recursos que nós acessamos na internet, nós usamos esses endereços chamados de URL. Por isso que aqui, voltando agora para a questão, nós sabemos que a resposta aqui tem que ser a nossa letra E de Equador, porque ele pediu o endereço que identifica os recursos da internet é o URL. Agora, cuida que uma outra prova pode pedir qual é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. O endereço que identifica os computadores conectados na internet é o IP. O URL é o endereço dos recursos armazenados nessas máquinas, como o endereço das páginas da web, o endereço lá daquele arquivo, o endereço daquele diretório. Aí nós chamamos de URL, porque se é o endereço do próprio computador conectado ou dispositivo conectado na internet, aí é o IP. IP é o endereço do computador e dispositivo conectado na internet e o URL é o endereço dos recursos armazenados nos computadores, nos servidores, nas máquinas disponíveis aí na internet. Por isso a resposta, a nossa letra E de Equador. Não era a letra A, porque DNS é o sistema de nome de domínios, é para converter a URL digitada em um IP para localizar onde está o recurso. Não era FTP, FTP é o protocolo de transferência de arquivos, é para transferir arquivos do servidor para o meu computador ou do meu computador para o servidor. HTML não era a resposta, porque HTML é linguagem de marcação de hipertexto, é a linguagem base, a linguagem padrão para construir as páginas da web. E não era HTTP, porque HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, é o protocolo para acessar as páginas da web, não é o próprio endereço. O endereço é o URL. HTTP faz parte de uma URL, mas ele é apenas um protocolo para acessar as páginas da web. Então, resposta E de Equador, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de ativar ali o sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.